guerra no Oriente Médio. Nós assistimos esta semana às primeiras incursões terrestres das tropas israelenses na faixa de Gaza. Temos imagens feitas pelo próprio exército de Israel que mostram colunas de blindados avançando no território palestino. São as primeiras, mas ao longo das próximas semanas são esperadas grandes operações terrestres por parte de Israel. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, fez um discurso anunciando esta nova fase do conflito, um discurso recheado de citações bíblicas, de ameaças, um discurso que coloca a luta, a guerra, como se fosse o bem contra o mal. Vamos acompanhar um trecho. Vamos examinar em detalhes, vamos chegar ao fundo disso. A culpa vai ser investigada e todo mundo vai ter que dar respostas, inclusive eu. Mas isso vai acontecer depois da guerra. Como primeiro-ministro, sou responsável por garantir o futuro do meu país. Bom, Netanyahu cita o profeta Isaías, e quando ele fala da luta da luz contra a escuridão, é como se justificasse um massacre. Você desumaniza quem está do outro lado. É como se Israel cumprisse quase uma missão divina, uma missão bíblica, ao destruir Gaza e ao massacrar os palestinos. É um momento muito perigoso no mundo, porque a gente já viu em outros momentos esse tipo de discurso que é totalitário, que é religioso e que é fundamentalista. Durante décadas, o mundo ocidental costumou se referir aos islâmicos como fundamentalistas. Os iranianos, um regime teocrático, outros países do Oriente Médio, países muçulmanos, são fundamentalistas. Mas o discurso israelense hoje é fundamentalista e religioso. E isso é muito perigoso, porque coloca a disputa nessa linha do bem contra o mal. Bom, e cresce a tensão no mundo inteiro. Esta semana nós vimos também uma reunião no Líbano entre os dirigentes do Hamas, na faixa de Gaza, do Hezbollah, que é um grupo xiita que atua no Líbano, e representantes do Irã e do Jihad Islâmico. De outro lado, Estados Unidos e França despacharam tropas, porta-aviões, para o Oriente Médio. A Rússia não está gostando nada disso e realizou testes, simulações de ataques nucleares. Olhem as imagens aqui, são imagens assustadoras de um mundo que parece caminhar para um abismo, confronto entre forças opostas. Está se abrindo um fosso entre Ocidente e Oriente. O secretário-geral da ONU, Guterres, fez um discurso pedindo moderação, criticou os ataques terroristas do Hamas, mas lembrou que esses ataques não vieram assim do nada. Há uma história de ocupação das terras palestinas pelos israelenses ao longo de 7 décadas. Ele disse, inclusive, que os israelenses praticam uma espécie de colonização, tratam os palestinos como se fosse uma colônia. Bom, isso bastou para gerar a ira dos israelenses, que esperavam um alinhamento completo em defesa de Israel. Os diplomatas israelenses pediram simplesmente a renúncia do secretário-geral da ONU e disseram que, a partir de agora, funcionários da ONU não terão visto para entrar em Israel. Aliás, vários funcionários de agências da ONU morreram nos bombardeios realizados por Israel lá na faixa de Gaza. As portas da diplomacia parecem se fechar cada vez mais. Esta semana, novas resoluções apresentadas na ONU para tentar frear, interromper os conflitos, fracassaram. Rússia e China vetaram a resolução apresentada pelos Estados Unidos, que era totalmente alinhada com Israel. E, do outro lado, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha vetaram a resolução apresentada pela Rússia. Então há um impasse. O Brasil, que preside o Conselho de Segurança da ONU, ainda tenta aprovar uma resolução para pelo menos interromper a guerra e permitir a retirada de civis e a entrada de alimentos e remédios na faixa de Gaza. Aconteceram mais cenas terríveis de bombardeios, mortes, os hospitais
ficam sem ter como atuar porque Israel bloqueou a entrada de combustível e muitos hospitais dependem de geradores para operar. Então quem faz hemodiálise, quem depende de equipamentos, né, que precisam de energia, não consegue mais ter atendimento nos hospitais de Gaza, uma catástrofe humanitária. Bem, o Hamas libertou 2 reféns que saíram até elogiando os sequestradores, mas isso também tem que ser levado com muita calma, porque muitas vezes quem é sequestrado e sai vivo cria uma espécie de uma identificação, né, a síndrome de Estocolmo, que é o nome que se dá a isso, como se eles tivessem sido bonzinhos. Era um sequestro, né? De qualquer maneira, o Hamas libertou essas reféns, 2 senhoras, para ganhar tempo, para ver se Israel adia mais um pouco a invasão total da faixa de Gaza. Há uma guerra aí de comunicação, de imagens. Israel libera imagens de blindados e, de outro lado, o Hamas libera imagens dos túneis. Olha aqui, os túneis que existem ali nos subterrâneos de Gaza, dizem que são quilômetros e quilômetros de túneis onde atuam os combatentes do Hamas. Israel vai ter que enfrentar esse labirinto subterrâneo, se entrar mesmo, e quando entrar na faixa de Gaza. Bem, aqui no Brasil, foi uma semana do toma lá da cá. O presidente Lula finalmente cedeu às pressões do Centrão, que queria a Caixa Econômica Federal, um banco público tão poderoso quanto vários ministérios, né? Agências no Brasil inteiro, financiamento imobiliário, financiamento do Minha Casa Minha Vida. E aí o Lula entregou a presidência da Caixa, retirou a Rita Serrano, que era uma presidenta alinhada aí com as militâncias na área dos bancários, e a terceira mulher de primeiro escalão que o Lula tira para ceder cargos para o Centrão. Em troca, o Centrão, comandado pelo Arthur Lira, no mesmo dia aprovou o projeto da taxação dos super ricos. O que é isso? O Haddad faz tempo que defende isso. Tem fundos de investimento que não pagam impostos, fundos usados por bilionários brasileiros. E o Haddad queria taxar esses fundos. Todo mundo paga imposto quando investe, né? Quando aplica dinheiro no banco, quem tem um pouquinho. Mas os super ricos tinham aí uma maneira de não pagar imposto. Agora vão ser taxados. O Centrão mandou o recado, ó, Lula, você entregou a Caixa Econômica, nós entregamos o que você quer, que é essa taxação dos super ricos. Uma análise para a gente fazer. O Lula vai conseguindo manobrar no dia a dia, uma situação muito difícil. A direita, o Centrão, tem maioria na Câmara, ele tem que fazer essa negociação, senão não aprova nada. De outro lado, isso fortalece mais e mais esse setor de direita. Então a gente se pergunta, o Lula, para sobreviver politicamente, negocia, só que a médio prazo ele não está fortalecendo justamente os setores que querem derrotá-lo de novo em 2026? Qual a saída? No curto prazo, o Lula vai bem. E a médio prazo? O que ele sinaliza para o país de mudança? As pessoas que votaram nele esperando uma mudança. É claro que o cenário é difícil, houve tentativa de golpe, é o primeiro ano ainda de mandato. Sem desespero. Mas é bom a gente ficar atento a isso. O Lula parece apostar tudo na melhora econômica. Entrega cargos e tudo para melhorar a situação econômica e assim garantir que uma boa parte dos setores populares fechem, votem com o PT ou com as forças de centro-esquerda na próxima eleição, mas é um cenário muito complicado, muito delicado e mostra a força da direita, especialmente no parlamento brasileiro.